Fala pessoal, tudo belezinha? Então hoje vamos começar a última lista do primeiro semestre. Vamos lá? Então, lista 8. Exercício 1. A gente precisa definir se essas funções que seguem aqui são funções pares ou funções ímpares. Então, antes da gente começar, eu vou relembrar para ti o que é a definição de uma função par. Então, vem comigo aqui, ó. Uma função par é toda aquela função que ocorre isso aqui, ó. Quando a gente tem uma f de x, obrigatoriamente ela tem que ser igual a f de menos x. Aqui a gente vai escolher um valor para x e vai pegar o seu mesmo valor de sinal contrário e ver se acontece essa igualdade. Quando uma função ela é ímpar, tem que ocorrer o quê? Tem que ocorrer que f de x tem que ser igual a menos a f de menos x, tá bom? Então aqui só inclui esse sinal de menos. Vamos fazer esses testes aqui. Na questão A, o que a gente tem na nossa A ali? A nossa f de x é 3x ao quadrado mais 4. Vamos supor, vamos usar o nosso x igual a 1 e x igual a menos 1. A gente respeita o positivo e o negativo de o mesmo número, só que com sinal contrário. Então vamos lá. F de 1 vai ser igual a 3 vezes 1 ao quadrado mais 4. Isso aqui vai dar 3. 4 mais 3, 7. A f de menos 1 vai ser 3 vezes menos 1 ao quadrado mais 4. Menos 1 ao quadrado é 1. 3 vezes 1 é 3. 4 mais 3, 7. Certo? Então, o que a gente consegue ver que aconteceu aqui, ó? Que a f de x é exatamente igual a f de menos x. Então, nesse caso, a gente caiu no primeiro. Essa primeira função aqui, ela é par, tá bom? Vamos fazer agora o item B. O que o item B diz para nós? A nossa função f de x é x ao cubo. Vamos de novo. X igual a 1, sempre pega o número que seja mais fácil para tu fazer as contas. Então vamos lá, f de 1 é 1 ao cubo, que é 1, beleza. F de menos 1 é menos 1 ao cubo, que é menos 1. Então olha aqui, ó, f de 1 é igual a 1. Certo? Só que se eu multiplicar por menos 1 dos dois lados, eu vou ter menos f de 1 igual a menos 1. Então, olha aqui, ó. A gente chegou nesta indicação, que vai nos dizer o quê? Que a f de x é igual a menos a f de menos x. Que é verdade, não é? Ó, f de x aqui, ó, no caso é 1. Só que a f de menos x, para as duas serem iguais, ó, menos o menos 1. Menos, aqui, ó, vamos botar um parênteses bem grande, f de menos 1 é menos 1, nesse caso. Então, 1 igual a 1. Então, beleza. A gente conseguiu chegar nesta contradição, nessa afirmação que a f de menos, que a f de x é igual a menos a f de menos x. Então, com isso, a gente tem uma função ímpar. Certo? Então, só um pouquinho que a gente vai seguir fazendo o item C, D e E. O item C, a nossa função é f de x igual a menos x na 8 mais 3. Vamos lá, então. X igual a 1, x igual a menos 1. Se a gente fizer as substituições aqui, vai ficar menos 1 na 8 mais 3. Isso aqui vai dar menos 1 mais 3, que é igual a 2. E se a gente for substituir ali, a gente vai ter aqui, ó, menos 1 na 8 mais 3. Isso aqui vai dar menos 1 mais 3, porque menos 1 na 8 é 1. 1 vezes menos 1, menos 1. Isso aqui dá 2. Então, a gente conclui o quê? Ó? Que a f de x é igual a f
dá menos x. Ou melhor, no nosso caso é que a f de 1 é igual a f de menos 1. Então isso aqui é a característica de uma função par. Tá bom? E agora, o item D, a gente tem f de 125. Deixa eu apagar aqui. F de x de 125. Aqui tem um macete, tá, pessoal? Toda função constante, que não depende de x, ela é sempre par, tá? Por quê? Vamos olhar, ó. Se x igual a 1, x igual a menos 1. F de 1, 125. F de menos 1, 125 também. Então, o que a gente conclui? Que f de x é igual a f de menos x. Menos x. Ou, se a gente for pensar o caso que a gente acabou de estudar, f de 1 é igual a f de menos 1. Então, isso aqui é uma função par. Tá bom? Vamos fazer aqui, ó, aqui em cima, o último item. A letra E. Então, vamos lá. A nossa f de x é x ao cubo menos 2x, certo? Então, vamos lá. X igual a 1, x igual a menos 1. Então, f de 1 vai ser 1 ao cubo menos 2. Isso aqui vai dar menos 1. Agora, a f de menos 1 vai dar menos 1 ao cubo, menos com menos dá mais, então mais 2, né? Então, isso aqui vai dar 1. E com isso a gente consegue concluir o que, ó? Que a f de x é igual a menos a f de menos x. Ou melhor, no nosso caso, ó, f de 1 é igual a menos a f de menos 1. Certo? Por que que isso aqui dá certo? Olha aqui, ó. Deixa eu só fazer essa breve apagada aqui para dar espacinho ali, ó. Por que que isso dá certo? Olha aqui, ó. F de 1 a gente viu que é menos 1. Igual, abre o menos, bota o menos aqui, abre um parênteses. F de menos 1 a gente viu que é 1. Menos 1 igual a mais com menos, menos. Então aí, fechou. Tá bom? Vamos fazer o próximo exercício. Exercício 2. Quais gráficos representam funções pares e quais representam funções ímpares? Se vocês lembram da nossa aula, tem um macete, né? Se o nosso gráfico é hang loose, que eu quero dizer, um lado termina para cima e o outro para baixo, esse gráfico representa uma função ímpar. Se o gráfico é heavy metal, é do rock, o que acontece? Se os dois lados terminam para cima, os dois lados terminam para baixo, esse gráfico ele é de uma função par. Então olha aqui, ó, esses dois primeiros gráficos, se a gente for ver, um lado dele termina para cima e um lado termina para baixo. Um lado está indo para cima, termina não, está indo, e o outro está indo para baixo. Então a gente tem que A e B são gráficos de funções ímpares. Já aqui eu tenho os nossos dois gráficos subindo, estilo heavy metal, ó. Aqui sobe e aqui sobe. Aqui sobe e aqui sobe. Como os dois estão apontando para o mesmo lado, então eu sei que C e D representam gráficos de funções pares. Certo? Então, para a gente pensar a função ímpar, ela é hang loose. 2, 3, 4, 5. Hang loose. Pode ser hang loose para cima, pode ser assim, ou pode ser assim também, ó. 1, 2, 3, 4. Porque eu não quero correr o risco de uma pessoa ter menos dedos, me enganar de... Mas não tem problema também ter menos dedos, mas daí fica mais complicado de fazer o desenho ali. Então, hang loose para cima ou para baixo. Pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim. Então, desde que um lado para cima e um para baixo é uma função ímpar.
Já a função par é heavy metal, ó. 2, 3, 4, 5. Ou é pra cima, ou a gente pode ter o que, ó? 2, 3, 4, 5. Ou pra baixo. Então, ou ela é heavy metal pra cima ou heavy metal pra baixo. O importante é os dois lados para cima ou os dois para baixo. É uma função par. Exercício 3. Defina se as funções que seguem são injetoras, sobrejetoras ou bijetoras. Então, lembrando, vamos só dar uma relembradinha aqui, ó. Uma função, quando ela é injetora, o que ela vai ter? Dados dois valores diferentes no domínio, ela obrigatoriamente vai ter que ter dois valores diferentes na imagem. O que é uma função sobrejetora? Sobrejetora quer dizer que, dado um y, para todo, esse símbolo é para todo y da imagem, deixa eu botar em português, não em matematiquês. No resumo da obra, é que todos valores da imagem, todos os valores do contradomínio devem ser usados. Todos valores do contradomínio devem ser usados. E uma função bijetora é toda função que ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Certo? Então vamos analisar aqui as nossas funções. Olha aqui, ó. Todos os elementos, todos os caras do meu domínio estão indo em direção a um elemento da imagem. E estão indo em diferentes, ó. O 0 é diferente do 2 e ele vai o 1 diferente do 3, que é onde eles estão indo. Então, dados dois elementos diferentes do conjunto A, eles estão indo para dois elementos diferentes do conjunto B. Então, essa função ela é injetora. Como todos os elementos do contradomínio estão sendo usados, né, fazendo a nossa imagem, com isso a gente também quer essa função ela é sobrejetora. Então, se ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, a função A ela é bijetora. Agora aqui, ó. Na função B, dois elementos diferentes do meu domínio estão chegando em dois elementos diferentes do meu contradomínio. Beleza. Então a gente já consegue ver que essa função aqui, dois diferentes daqui chegam dois diferentes daqui, ela é uma função injetora. Mas ela não é sobrejetora porque tem um elemento que sobra, pessoal. Então essa função aqui, ela é somente injetora. Tá certo? Agora aqui, o item C. Diz que o nosso domínio vai de 1 a 6 e o contradomínio de 0, de 0 a 10, certo? Então, o que a gente pode fazer para entender melhor esse exercício? Assim, ó, fazer aqui o nosso diagrama. Deixa eu ver se não ficou isso. Então, o que acontece? Nesse nosso diagrama, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui a gente tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu apagar porque precisa ficar maior. Que esse contradomínio aqui é maior. 6, 7, 8, 9, 10. Bem maior, né? Então, aqui é o conjunto de chegada. Então, o que diz ali, ó, o nosso gráfico? O que ele está nos representando? Olha aqui, ó. O 1 vai no 10. Certo? O 2 vai em algum outro número, vou supor, porque eu sei que, ó, o 6 vai no 2. E todos os outros valores, aqui, ó, o 5 vai encontrar um aqui, o 4 vai encontrar um outro valor aqui,
o 3 vai encontrar um outro valor aqui, o 2 vai encontrar um outro valor aqui, certo? Então, eu sei que entre 2 e 10, eu vou ter pelo menos um elemento daqui, ó. Ele vai ser correspondente a um elemento dali. Um único daqui igual a um único dali. Mas, o que que acontece? O meu contradomínio tem o 0 e tem o 1, certo? Tem os valores 0 e 1, que precisam chegar a alguém, mas não chega. Porque se a gente olhar esse gráfico aqui, deixa eu dar uma apagada. Se a gente olhar esse gráfico, entre 0 e 1, não tem ninguém correspondente do domínio, ninguém chega. É só a partir de 2 até 10. Então, com isso, a gente consegue concluir que faltam 2 aqui, mas todos do domínio são usados. Então, isso aqui é dado 2 diferentes do domínio, chegam em 2 diferentes da imagem. Isso aqui é uma função injetora. Certo? E aqui no último item, o item D, ele nos diz o seguinte, ó. Isso aqui é essa curva, então diz que o domínio vai de 1 a 8 e o contradomínio vai de 2 a 10, e aqui a gente consegue ver que a gente pega todos os elementos, né? Automaticamente nos leva a pensar que isso aqui é uma função bijetora, né? Porque, olha, eu estou usando todos dois diferentes, visivelmente, dois diferentes do domínio, chego em dois diferentes da imagem, mas aí que tu tá te enganando, porque olha aqui, ó, eu uso todos do domínio, beleza. Todos da imagem recebem um elemento do domínio. Beleza, então ela sobrejetora, a gente já sabe que ela é. Só que ela não é injetora por esse detalhe aqui, ó, pessoal. A gente tem esse valor máximo aqui, ó, o mais alto que ela chega, certo? Então o que que acontece? O 2, o x igual a 1 chega no 2, x igual a 2 chega num valor aqui, x igual a 3 chega num valor aqui, ó. Quando eu digo chega num valor é assim, ó. Chega num valor aqui, chega num valor aqui. O 4, exatamente aqui no meio, chega ali no 10. Só que olha aqui, ó, o 5, pessoal, quando chega aqui, ó, chega nesse valor. O 6, quando chega nesse valor aqui, ó, pessoal, chega no mesmo valor do 3. O 7 chega no mesmo valor do 2. Então, dados dois elementos diferentes do domínio, tá? Eles chegam em elementos iguais na imagem. O que eu quero dizer com isso, ó? Eu vou pegar dois diferentes. O que está acontecendo é F... Opa, não F não. É só um X aqui. O que eu quero dizer é o seguinte, ó. X igual a 2 e X igual a 7. Então, 2 diferente de 7. Se ela fosse ser injetora, eu teria que ter que f de 2 é diferente de f de 7. Só que não é o que está acontecendo. Do f de 2 é igual a f de 7. Indo contra a definição de injetividade, ó, que dados dois diferentes tem que resultar em dois elementos de imagem diferente. Então essa função aqui, ela não é injetora, mas ela é sobrejetora porque todos os elementos do contradomínio são usados. Então ela é somente sobrejetora. Tá bom? Então, qualquer dúvida que tu tenha ficado, por favor, coloca aqui nos comentários que eu vou te ajudar. Nos vemos na próxima lista. Tchau!